Olá, turma! Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aí ao nosso Bootcamp de Segurança Cibernética, né? Cyber Security aí. E hoje, na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre IPS e IDS, né? Sistemas de detecção e prevenção, né? Detecção de intrusão e prevenção de intrusão, ok? Então vamos aí entender aí a diferença dos dois e depois, no finalzinho ali da aula, nós vamos demonstrar aí um IPS, um IDS e assim por diante. Combinado? Vamos lá, turma. Então, tópico 1 aí, IDS e IPS. Começando aí. Eu gostaria de começar a nossa aula aí. Observem essas duas raças de cachorro aí. De um lado lá nós temos um pincher e do outro lado aqui um pitbull, né? E a primeira coisa que nós temos que entender é a diferença entre o que é um IDS e o que é um IPS, né? Tudo bem que os dois são para responder à intrusão, né? A tentativa de intrusão no nosso ambiente. Porém, um vai ser, turma, esse carinha aqui, ó. E o outro vai ser esse carinha aqui, né? E aí eu gosto de brincar fazendo essa analogia, porque qual que é a diferença do pincher ali para o pitbull, né? Pincher morde, né? O pincherzinho ali morde? Não, né? Ele não morde. Mas ele faz um barulho danado, né? Então, para quem tem um pincher, um cachorrinho desse em casa, a hora que chega uma visita, esse cachorrinho dana a latir, assim que incomoda qualquer um. Já por outro lado, o pitbull aqui do outro lado, né? O que ele faz? Ele morde, né? Então, assim, ele não é de latir muito, ele vai lá e morde, né? Então, a diferença entre o IPS e o IDS está justo nessa analogia aí dessas duas raças de cachorro. O IDS vai ser o nosso pincher, que vai latir, vai alarmar, né? Como dizem por aí, né? Vai acordar o pitbull. E o IPS, por sua vez, vai ser o pitbull, porque ele vai fazer uma ação, que no caso aí do pitbull vai morder, né? Então, essa é a principal diferença entre IPS e IDS, né? Enquanto que o IDS é um sistema que só vai detectar, né? Então, a gente pode dizer que é um sistema passivo, ele só vai detectar, ele vai falar, olha, está acontecendo uma anomalia aqui na sua infraestrutura, na sua rede. Está acontecendo uma tentativa de intrusão. Mas ele não vai fazer mais nada a não ser gerar esse alerta para você. Enquanto que o IPS, ele já faz uma ação. Então, ele é de prevenção. Então, a hora que acontecer a tentativa de intrusão, a tentativa de invasão ao ambiente, o IPS vai lá, vai tomar uma ação, vai realizar uma ação aí para inibir ou impedir essa tentativa de intrusão, essa tentativa aí de ganho de acesso aí. Sacaram? Sacaram, turma? Entenderam? Fechou? Então lembrem-se disso. O IDS é o nosso sistema de detecção, enquanto que o IPS é o nosso sistema de prevenção. Os pitbullzinhos aí, ok? Bem, turma, o sistema, então, de detecção de intrusão, o IDS, como que ele funciona aí na nossa infraestrutura, na nossa camada aí de segurança aí, de perímetro aí, tá? Ele pode ser tanto colocado na camada de perímetro quanto na camada de rede, né? O IDS é legal que você pode trabalhar ele tanto na segurança da camada de perímetro, né, que é a nossa terceira camada ali, quanto a nossa camada de rede, que é a nossa quarta camada ali, ok, turma? E como é o seu funcionamento? O IDS, tanto o IDS quanto o IPS, ambas as duas ferramentas, elas funcionam analisando o tráfego da rede, né? Então elas começam a coletar o tráfego ali de dados que está sendo circulado ali entre a rede interna e a rede externa, ou dentro da própria rede interna, ok? E aí, à medida que ela analisa esse tráfego, tanto que o IDS e o IPS analisam esse tráfego, eles vão comparando essa análise com um banco de dados que ele tem internamente. E aí eles vão ali, em cima daquela comparação, eles vão tentando
verificar para ver se aquele comportamento naquela transmissão é um comportamento suspeito relativo a um ataque cibernético, por exemplo, né? Então, o tráfego passa na nossa rede, tanto o IDS quanto o IPS analisam, capturam esse tráfego, analisam ali aqueles pacotes, analisam todo aquele tráfego, comparam com a sua base de dados e aí verificam, olha, isso aqui está suspeito, isso aqui parece ser um ataque cibernético. No caso do IDS, ele vai analisar isso, vai verificar, vai entender que pode ser um ataque cibernético e aí ele vai gerar um alerta. Ele vai mandar uma mensagem, por exemplo, para o time de resposta, né, de segurança, ali, de incidente de segurança, vai mandar uma mensagem dizendo, olha, está havendo aqui uma tentativa de invasão. Ponto. Não vai fazer mais nada que isso, o IDS, ok? Já o IPS, como a gente mencionou anteriormente, ele também vai fazer a análise desse tráfego, vai fazer a análise dos pacotes, porém, a hora que ele analisar e verificar na sua base de dados se aquele pacote, se aquele tráfego corresponde a um ataque cibernético, ele vai ter uma ação ali configurada para tomar. Então, a hora que ele analisou, percebeu que aquilo é um tráfego suspeito, ele vai acionar a ação, por exemplo, de bloquear. Okay? Essa ação é óbvio que ela é configurada pelas equipes de segurança, né? E ela também baseia-se aí no banco de dados de análise aí de ataque cibernético, então ela vai, e o IPS vai e aciona, né, essa ação, ok? Então, a principal diferença que nós temos, mais uma vez, turma, entre IDS e IPS é que o IDS, tá, turma? Pegando a nossa canetinha aqui, o IDS, ele vai monitorar o sistema, ok? Enquanto que o IPS vai fazer já um sistema de controle, né? Além de monitorar, ele vai tomar uma ação contra aquela suspeita ali de ataque, ali, aquela suspeita de tentativa de invasão, de intrusão ao nosso ambiente. Com isso, ele acaba o quê? Interrompendo, né, aquele ataque. Ele ajuda as equipes aí, né, de segurança aí, com seus mecanismos, a inibir ou impedir que aquele ataque aconteça ali dentro da nossa rede. Fechou, turma? Beleza, ok? O IDS, ele não altera o pacote da rede de nenhuma maneira, de nenhuma forma, então ele só analisa aquele pacote, vê se aquilo é um tráfego suspeito. Se for um tráfego suspeito, ele manda o alerta, se não for, ele deixa seguir adiante. Enquanto que o IPS impede a entrega desse pacote, ou seja, ele recebe o pacote, analisa, viu que é um tráfego suspeito, que é uma ameaça, ele bloqueia aquele pacote. Ele descarta, ele joga numa zona de quarentena, enfim. Ele filtra aquilo de tal maneira que impede que aquele pacote siga adiante, né? E ele faz isso como? O IPS faz isso como? Através da base ali do conteúdo daquele pacote. Então, ele lê todo o pacote de dados ali e aí, por meio dessa leitura, ele compara com o seu banco e aplica as regras. Bem similar às regras de Firewall ali, de permitir e negar, ok? Só que ele usa um sistema ali, uma engenharia ali, uma inteligência ali, um pouco maior que o Firewall, até mesmo porque ele tem um banco de dados ali por trás que já foi trabalhado para detectar ataques cibernéticos. Muitos fornecedores aí de IDS e IPS já entregam esse sistema de forma unificada, então dentro de um appliance, ok? No geral, os grandes players de mercado aí, Sophos, Juniper, Palo Alto, pfSense, enfim, SonicWall, todos esses grandes players aí, eles têm a chamada tecnologia UTM, né, que é de gerenciamento unificado de ameaças, né? E aí eles já entregam um monte de pequenas soluções, né, já embarcadas ali naquele hardware, naquele appliance, a gente chama de appliance,
E aí muitas dessas soluções, desses UTMs, já vêm com soluções de IDS e IPS. Ok, turma? No nosso caso aqui, o Firewall, né, o Firewall UTM Sophos, que a gente instalou na nossa VM lá, ele tem uma solução já de IPS embarcada dentro do seu UTM lá, ok? E alguns sistemas, alguns fornecedores, fornecem o IDS e o IPS de forma separada, né? Então, às vezes, você compra só o IDS ou você compra só o IPS, ok? Faz diferença, professor, ter só o IDS ou o IPS? Bem, o mais completo é o IPS, porque além de verificar, ele também realiza uma ação, ele controla o tráfego. Já o IDS apenas monitora, né, e alerta aí o fato ocorrido ali, a suspeita que tem ali. Então, óbvio que isso também influencia no preço, né, do produto ali, né, da UTM ali. Ok, turma? Bem, entendendo um pouquinho mais sobre o IDS, o Sistema de Detecção de Intrusão, tá? Então, como eu disse a vocês, ele analisa e monitora todo o tráfego da rede em busca de quê? Em busca de sinais, vestígios que indiquem que os invasores estão usando uma ameaça cibernética conhecida. Então, por exemplo, vamos dizer que um invasor esteja dentro de um pacote PDF, de um arquivo PDF, mandando um malware ali embutido, né? E esse malware vai tentar fazer um ataque ali cibernético ali, uma tentativa de invasão. Então o IDS, ele lê o pacote ali PDF, né? Ele lê aquele arquivo PDF, analisa o conteúdo do pacote e tenta ali, junto com a sua biblioteca, com a sua base de dados, identificar as ameaças que podem estar contidas ali. E aí, se tiver a ameaça, se ele comparar e localizar essa ameaça, ele vai o quê? Ele vai apenas dar o alerta, né? Que existe uma ameaça ali naquele arquivo. Ele não vai fazer nenhuma ação. Em alguns casos, alguns modelos de DS até conseguem fazer uma única ação, que é jogar aquele pacote de dados para uma área de quarentena. Mas é o máximo aí que ele chega jogar aquele pacote para essa área de quarentena. Mas ele não vai fazer nenhuma outra ação do tipo dropar o pacote, né? Negar o pacote de seguir adiante, ok? Então, os sistemas IDS, eles fazem essa comparação, né? Eles comparam a atividade atual da rede a um banco de dados, né? A esse banco de dados que ele tem aí, e ele analisa os comportamentos daquela história. Pô, esse pacote tinha que ir para aquele lado, tinha que fazer essa instrução, e ele está fazendo uma instrução totalmente diferente, tem alguma coisa errada aí, né? E aí, além dele comparar com esse banco de dados, né, ele também verifica se aquele comportamento está ou não em acordo com aquelas políticas de segurança implementadas na camada 1, de acordo com a base de conhecimento de malwares, né, de scanners de porta e assim por diante. Então, por exemplo, um IDS consegue perceber um escaneamento de portas realizado, por exemplo, pelo Nmap. Então, ele consegue detectar isso aí, e aí ele manda aquele alerta, olha, tem alguém tentando fazer escaneamento nas portas aqui utilizando o Nmap. Está estranho isso. Favor verificar. Ele manda esse alerta para a equipe de segurança ali. Já o IPS, o Sistema de Prevenção de Intrusões, ele também está ali presente na mesma área ali da rede, na camada de perímetro ou na camada da rede interna, ok? No geral, o IPS ele fica mais posicionado na camada de perímetro, entre o mundo externo e o mundo interno, entre a rede WAN e a rede LAN, até mesmo porque ele tem ações a serem realizadas, né? Então ele controla o fluxo dos dados ali, o tráfego ali, e aí ele analisa no seu banco de dados, detectou que o banco de dados, que o comportamento daquele pacote de dados
possui algo diferente do que o banco de dados fala, ele vai fazer a ação que é negar, dropar, excluir, enfim, aquele pacote. E é óbvio, né, turma, que essas ações elas são implementadas lá no nosso IPS, de acordo lá com a nossa camada 1, né, com os nossos perfis de segurança, com as nossas políticas e assim por diante. Ok, turma? Bem, aqui, tá, esse desenho aqui, ele consegue exemplificar muito bem, de forma muito didática, o que um IDS faz e o que um IPS faz. Então, aqui de um lado, desse lado de cá do nosso desenho aí, turma, nós temos, pegando a canetinha aqui, o IDS, desculpa, e desse lado aqui nós temos o IPS. Então, imagine aqui o atacante está aqui, ele vem pela internet, pela rede WAN, ele chega aqui no firewall, ok? Se o firewall for um UTM, né, um mecanismo de gerenciamento unificado de ameaças, né, então ele vai ter aqui dentro dele um IPS, ok? Aí o IPS vai analisar esse comportamento desse pacote de dados realizado pelo atacante com a sua base de dados, e aí vai, no caso do IDS, ele vai analisar esse comportamento, ok? Detectou que é uma anomalia, que é algo que não era esperado, vai simplesmente mandar um alerta para as equipes aqui de resposta a incidentes de segurança, para o seu SOC, para o seu NOC, né? Depende aí da empresa, ou para a equipe de TI ali, né? Ok? Se não for nada suspeito, o IDS vai classificar como não suspeito e vai encaminhar aqui para a rede normal corporativa, que é a rede LAN. Já o IPS, o de prevenção aqui, mesmo esquema, o atacante manda um pacote com malware, ok? O nosso UTM aqui, que possui o IPS aqui, analisa, compara com as suas regras, e aí quando ele detecta que é algo anormal, né, que é algo que pode comprometer a segurança interna da rede, né, ele toma uma ação que está configurada aqui em seu banco de dados. Então ele toma uma ação, o que ele faz? Ele joga fora aquele pacote, não deixa passar para frente. É óbvio, né, turma, que além de fazer isso, ele consegue também mandar um alerta para a equipe aí do SOC, aí, do NOC, enfim, da rede aí, de segurança aí. Tá? Mas a primeira ação que ele toma é bloquear, impedir que esse pacote venha entrar aqui na nossa rede LAN aqui, ok? Se o pacote vem normal, ele segue adiante aí, combinado? Bem, turma, nós vamos aqui agora demonstrar para vocês, né, o comportamento de um IPS. Para essa demonstração, nós estamos usando um IPS muito simples, mas que é extremamente eficiente no que se propõe a fazer, que é bloquear tráfego, né, indesejável aí, de pacotes indesejáveis aí. Esse IPS que nós vamos mostrar aí é o Fail to Ban. Eu acredito que muitos de vocês conhecem esse carinha, outros talvez nunca ouviram falar. É um IPS open source na distribuição Linux. E aí eu vou estar mostrando para vocês aí nesses vídeos aí como realizar a instalação dele, que é um processo muito simples, fazer as configurações ali iniciais para bloquear, por exemplo, uma tentativa de SSH, uma tentativa de conexão remoto via protocolo SSH, via porta 22 ali. Né? Então, vou estar mostrando isso aí na aula, né? E aí façam vocês em casa. Esse é o primeiro, o IPS. Né? Depois aí nós vamos estar mostrando mais para frente o IDS, aí como base aí nós pegamos o Suricata, que é um IDS, ele também pode ser um IPS, mas a gente vai usar ele como função de IDS, ok? E também o nosso IPS lá do nosso Sophos UTM. Vamos embora lá então para a aula demonstrativa, lá, demonstração? Beleza, turma? Preparados aí? Bora lá! Olá, turma! Nesta videoaula prática aqui, nós iremos demonstrar
o uso de um IPS, de um sistema de prevenção à intrusão. Primeiramente, nós vamos fazer a instalação desse IPS, que no caso aqui será o Fail2Ban, né? É um IPS bem comum aí, bem utilizado, muito eficiente para ataques de força bruta, facilmente instalável, né? E posteriormente nós vamos fazer uma tentativa, né, e demonstrar aí ele em ação, bloqueando a tentativa de acesso aí à porta 22, né, do protocolo SSH aí, né, do serviço de conexão remota aí via Shell aí, ok? Bom, primeiramente nós temos aqui dos dois lados a nossa estação Windows 7, que nós vamos usar o put para fazer o acesso via SSH, e do outro lado o nosso servidor Linux aqui, o Ubuntu aqui, ok? É óbvio, né, turma, que existem IDS e IPS muito mais eficientes e superiores ao Fail2Ban, tá? Eu acredito que muitos de vocês já utilizaram ou pelo menos ouviram falar no Fail2Ban, outros não, outros de vocês não ouviram falar. Como a aula busca sempre demonstrar de maneira mais didática o funcionamento de um determinado sistema, de uma determinada aplicação, enfim, né, de um recurso, a gente escolheu aqui neste primeiro momento o uso do Fail2Ban, porque ele demonstra de forma clara ali, você consegue ver de forma clara a ação acontecendo, ok? Então podemos começar? Vamos lá. Primeiramente eu vou aqui na minha máquina Linux aqui, no meu servidor Linux aqui, que é um Ubuntu, e vou fazer a instalação do Fail2Ban. Tá? A instalação é muito simples, apt get install Fail2Ban. Ele vai fazer a leitura do repositório, né, onde está lá o pacote Fail2Ban, e vai fazer a instalação, ok? Pronto. O processo de instalação está terminado, muito simples, muito fácil, ok? Se eu entrar aqui no diretório etc Fail2Ban, eu vou poder visualizar os arquivos aí instalados aí, ok? Basicamente, quais serão os arquivos que nós vamos trabalhar na configuração? Os arquivos que nós vamos trabalhar na configuração são o jail.conf. É aqui que nós vamos dizer ao IPS como ele irá atuar, ok? Como ele irá trabalhar, beleza? Fechado então, turma. Vamos começar agora a configurar o nosso IPS. Bem, turma, feita a instalação do IPS, né, com o comando apt-get, ou seja, feita a instalação do nosso Fail2Ban aqui, nós vamos agora realizar a configuração para que ele atue como uma ferramenta de detecção e bloqueio de tentativas de acesso à porta 22 no protocolo SSH, ok? Que é o papel de um IPS, né, nesse caso aí, tá? Primeiramente, vamos apenas fazer um teste antes de realizar a configuração do IPS e iniciar o serviço, vamos fazer um teste de conexão. Para isso, o que eu vou precisar? Do IP do servidor, ok? Então tá lá. No caso nosso aqui, 192.168, né? 192.168.1.6, tá aqui, ó. Esse aqui será o IP de conexão, ok? Então nós vamos vir aqui no nosso servidor, na nossa estação Windows 7 aqui, vou chamar o PUT, que é um clientezinho aí que me permite conexão via SSH. Vou colocar aqui 192.168.1.6 na porta 22, ok? Vou dar o Open aqui, vou digitar meu usuário e pronto, estou conectado ao servidor. Isso aqui é apenas a demonstração
para garantir que está havendo conexão via SSH de uma máquina para outra, né? Ok? Vou desconectar agora, tá? Vou voltar para o meu Linux Server aqui, meu Ubuntu aqui. Vou entrar no diretório etc, depois no outro diretório fail2ban. Vou listar os arquivos para vocês verem que estão aí os arquivos, tá? Apenas para ficar melhor aqui a visualização. O arquivo que nós vamos realizar a configuração de proteção aí, de ações vai ser esse arquivo aqui, jail.conf, ok? É ele que nós vamos usar para configurar. Para isso nós precisamos usar um editor, né, de texto aí, um editor de arquivos. Existem vários, o Linux existem vários editores, os mais comuns aí o Nano, VI, Vim, enfim, né? Eu gosto muito de utilizar o Vim, então eu vou dar Vim e o nome do arquivo de configuração, jail.conf, ok? Uma dica antes de você editar qualquer arquivo de configuração é realizar a salvaguarda desse arquivo, né? Porque às vezes a gente edita, faz algumas alterações, as alterações não dão certo e depois a gente pode se perder no meio daquelas alterações. Então é sempre bom você fazer uma cópia antes desse arquivo de configuração, né? E depois que essa cópia é feita, você pode alterar ele com tranquilidade, tá? Ok? Então, seguindo aí uma boa prática, eu vou dar lá cp jailconf para jail.old, ou seja, fiz uma cópia aqui, ó, dos dois arquivos, do arquivo jail.conf para jail.old. Então, se eu porventura fazer alguma coisa de errado no jail.conf, eu tenho jail.old para poder restaurar, né? Transformá-lo de novo no arquivo configuração, ok? Bem, então agora aqui eu vou usar o editor de texto, né? No caso aqui o vim jail.conf, abri o arquivo. Observem que o arquivo é bem simples, ele para você incluir ou desincluir, vamos dizer assim, alguma instrução, basta comentar ou descomentar, ok? O comentário é sempre feito aqui com a hashtag, né? Então, nesse caso aqui, primeiramente, nós vamos aqui determinar o tempo de banimento, né, de jaula daquele arquivo, né, daquele IP. Aqui está para 10 minutos. Eu vou colocar para 2 minutos, ok? E aqui embaixo também, no host aqui, né? Então também nós vamos colocar aqui para 2 minutos, ok? Embaixo aqui nós temos na linha Max Entry a quantidade de tentativas, né, de entradas. Eu vou configurar para 3 tentativas, ou seja, após 3 tentativas de ataque de força bruta, o IPS fail2ban vai bloquear aquele IP, né, aquela tentativa, ok? Daí para frente a gente pode deixar como default, né? Existe um bocadinho aqui de configurações que você vai fazer de acordo com as suas necessidades. Mas para esse primeiro momento são só aquelas configurações, ok? E aqui no filtro, apenas que fica no final do arquivo, né, nós temos o filtro aqui de SSH, no qual a gente já fala que, olha, ele vai verificar a porta SSH e aí ele vai bloquear essa porta, ok? Você pode aqui configurar para que ele mande um e-mail alertando dessas tentativas, que ele faça, por exemplo, um ruiz para identificar o IP e te mandar esse resultado por e-mail. Então, assim, é muito versátil. Apesar de simples, esse IPS ele é muito versátil, ok? Então, vamos salvar o arquivo aqui. Salvei o arquivo, ok? Vou iniciar o arquivo, né? Iniciar o serviço do IPS. Para isso, existem várias maneiras, né? Service, fail2ban, start, enfim. Né? Eu vou entrar no diretório init.d apenas para que vocês possam visualizar o serviço iniciando. Vou dar o comando /,
fail to ban, start. Start. Serviço é iniciado com sucesso. Então, a partir de agora, o fail to ban está em execução, né? O IPS está em execução e está monitorando as portas e os protocolos aí, né? Caso ele detecte alguma anomalia, alguma tentativa de ataque de força bruta, ele irá bloquear, ok? Vamos aqui, ó, para a demonstração. Eu vou sair de tudo aqui, limpar a tela, vou usar o comando tail -f para visualizar o log, um determinado arquivo de log em tempo real. Então vamos no diretório var, /log, fail to ban, .log. Observe que aqui eu estou, a partir de agora, visualizando em tempo real as ações que vão acontecendo aí no log, aí, que são registradas no log aí do nosso IPS, ok? Vou aqui na nossa máquina Windows, chamar o put, ok? E vou fazer uma tentativa de acesso via SSH na porta 22. Então vou colocar o IP aqui do servidor, 192.168.1.6, na porta 22 e vou mandar abrir, né, a conexão. Até aqui tudo bem, normal, sem problema nenhum. O sistema está me pedindo o meu login. Vou digitar meu login, Max. E agora, aqui, turma, eu vou colocar pela primeira vez a senha correta, minha senha correta. Ok? De acesso. Tudo bem, funcionou. Observem aqui. Né? Vou limpar a tela aqui. Observem aqui que eu estou conectado no meu servidor aqui no Ubuntu, ok? Normalmente, e aqui não houve nenhum registro de incidente, de nenhuma tentativa, tá tudo tranquilo por enquanto, ok? Beleza. Vamos agora sair aqui, né? E vamos fazer uma nova tentativa. Dessa vez, né, nessa conexão eu vou errar de propósito a senha 3 vezes, para vocês verem ele bloqueando aqui do lado de cá, né? Então vamos lá, 192.168.1.6, porta 22, me pediu o login novamente, como da outra vez, vou entrar com meu login, Max, e vou errar a senha uma vez. Vejam o que vai acontecer na tela do log aqui do servidor. Olha lá, ele acusou uma tentativa, né, de acesso, ok, com a senha errada. Me deu aqui data, hora, tudo bonitinho, né? Vejam aqui, ó, acusou, data, hora, tudo bonitinho. Vou tentar de novo com uma senha errada. E aí, 3 tentativas, vejam aqui. Opa. Tinha colocado zoom aqui, né, gente? Desculpa. Mas vamos lá. 3 tentativas aqui, ó. 1, 2, 3. Como eu tinha configurado para ele bloquear após 3 tentativas, o log acusou 1, acusou 2, acusou 3 e log em seguida baniu esse IP, ou seja, a partir de agora, durante 2 minutos, que foi o tempo que eu configurei lá no arquivo de jail.conf, esse IP está bloqueado o acesso, né? Ou seja, eu não consigo mais acessar por 2 minutos, né? Vamos aqui, ó. Eu vou fechar o put, vou abrir de novo, ok? O IP está banido pelo IPS. Vou tentar a conexão, o meu é 1.6. Olha lá, não consigo nem receber a tela de login, né? Ele não consegue nem me mandar, eu não consigo nem receber a tela de login, ou seja, o fail to ban fez o bloqueio aí, né, impedindo aí, por exemplo, um ataque de força bruta, né, na porta 22, né? Olha lá, deu conexão, timeout, né?
porque ele não conseguiu. E aqui, por enquanto, né, turma, o IP aqui encontra-se banido, né? Eu estou aqui com ele banido, né? Por 2 minutos o IP vai ficar banido aí, ok? É muito legal esse IPS, ele é simples, como eu disse a vocês, porém muito eficiente, principalmente em ataques, né, de força bruta, né, de fácil instalação, fácil configuração e muito eficiente aí no seu propósito aí, né? Ele consegue aí bloquear aí as tentativas aí. Ele bloqueia o IP, né? E aí ele fica com esse registro pelo tempo que você determinar lá na configuração lá, na sua configuração lá no jail.conf lá, ok? Bem, nós estamos vendo aqui se dá os 2 minutinhos, né? Pra gente. Ah lá, já se passaram 2 minutinhos, né? E aí ele automaticamente libera aqui, ó, o IP, ó. Passou-se 2 minutos, ele liberou o IP aqui, tá vendo? Então se eu vier aqui agora no meu Windows aqui e tentar novamente acesso com a senha correta, né? Vamos lá. Eu vou conseguir a conexão 192.168.1.6. Já me abriu a tela de login, mas vou digitar a senha correta. Olha lá, tudo bem, liberado, bonitinho, sem problema nenhum, né? Porque no arquivo de configuração aqui, né, no arquivo de configuração que eu tinha colocado 2 minutos, ele por 2 minutos bloqueou o IP e logo em seguida desbloqueou, né? Logo passou-se os 2 minutos, ele desbloqueou, ok? Muito legal, né, turma? Aproveitem então esse momento para praticar. Instalem aí na sua máquina virtual Linux o Fail2Ban, façam a configuração do IP aí, né, a configuração de bloqueio do SSH e repitam esse exercício para vocês poderem assimilar, né, o conceito aí, entenderem aí o funcionamento. Combinado? Mais uma vez, forte abraço aí para todos vocês aí. Bem, turma, nesta primeira parte do vídeo de instalação do nosso IDS Suricata em nosso servidor Ubuntu, nós vamos fazer o download dos pacotes necessários ao Suricata, bem como também o próprio sistema Suricata, combinado? Então, o primeiro passo é dar o comando apt-get install Suricata em nosso servidor Linux aqui, no Ubuntu aqui. Ele vai pedir para baixar os pacotes necessários, a gente vai dar yes aqui para continuar. Ele vai fazer a instalação aí dos pacotes necessários, incluindo o próprio Suricata, ok? Leva-se um tempinho, tá lá fazendo toda a instalação. Prontinho. A instalação dos pacotes, bem como do Suricata, está feita. No próximo vídeo agora, nós vamos demonstrar como se configura o Suricata. Combinado? Vamos lá então. Bem, turma, dando continuidade aqui à instalação do IDS Suricata, nós vamos agora, neste momento, fazer o download das regras que serão utilizadas pelo Suricata para nos enviar os alertas das tentativas de ameaça lá, de intrusão lá, ok? Para isso, nós estamos aqui no console aqui do nosso Ubuntu, aqui na máquina virtual. Vamos logar como root, ok? Loguei como root aqui, tá? Vou limpar a tela aqui. Vou, primeiramente, entrar num diretório temporário. Então, vou dar cd/tmp, ok? E aí, agora, vou apenas fazer o download das regras. Para o download das regras, a gente vai usar o comando wget. Eu vou pegar o endereço aqui das regras aqui, ó. Eu já tenho ele aqui, vocês ainda não têm, mas eu vou estar... Vocês vão digitar esse comando aqui, ó, wget,
Deixa eu colocar a canetinha aqui para ficar mais fácil. Vocês vão dar o comando wget e esse endereço todo aqui, ó, http://rules.emergenttriads.net, open, enfim, tá? Ok? Vão dar esse comando aqui. Vamos lá. Reparem que ele vai realizar o download dessas regras. Demora um pouquinho, porque ele está conectando a internet, ok? É rapidinho. Olha lá, fazendo o download das regras, ok? Fez o download, se eu der o comando ls aqui, eu vou ver que as regras estão aqui, ó, em vermelhinho aqui, tá? Então eu vou dar o comando tar-zxvf e o nome do arquivo, ok? Dou Enter, ele fez a descompactação das regras. Observe aqui, ele criou um diretório chamado rules. Vou dar o ls, olha lá. Tem um diretório aqui chamado rules. Vou mostrar aqui para vocês aqui com a canetinha aqui, ó. Rules, ok? Diretório chamado rules. Beleza, vou limpar a tela aqui para ficar fácil. Vou dar cd rules. Ok? Vou dar um ls, vocês vão ver todas as regras aí. E agora eu vou mover essas regras para o diretório de regras do Suricata. O comando é o mv asterisco barra etc suricata rules, ok? Fiz esse comando aqui, movi as regras do Suricata lá que eu baixei. Observe que aqui esse diretório está vazio. Não tem mais nada, então vou sair dele. Posso até remover esse diretório, né? rm-rf rules, ok? Tá? Não tem mais nada. Vou apagar também esse arquivo que eu baixei, rm-rf, ok? Já baixei porque eu não preciso dele, ok? E vou entrar lá no diretório de regras do Suricata, cd/etc suricata rules. Observem que os arquivos agora estão todos aí, das regrinhas todas aí, combinado? Próxima aula agora nós vamos aprender a configurar a ação do Suricata para detectar os alarmes aí, os alertas aí, detectar as ameaças e enviar os alertas aí, fechou? Beleza, para isso aí nós vamos ainda continuar na nossa telinha aqui do Umbuta aqui, combinado? Beleza, turma? Abraço! Bem, turma, então agora nós vamos dar continuidade à configuração do nosso IDS Suricata. Apenas para critério de conhecimento aqui, nós estamos aqui com a nossa máquina virtual do Ubuntu Server e nossa máquina virtual do Kali. A Kali está aqui porque ela vai fazer uma tentativa de envio de ICMP, de ping aqui para o nosso servidor. E aí o IDS vai estar configurado, o IDS aqui vai estar configurado para fazer o alerta e falar, olha, tem alguém tentando fazer um ping, um ICMP aqui no servidor, combinado? Bora lá então. Primeira coisa a fazer é editar o arquivo de configuração do Suricata, que fica dentro do diretório etc. Então, cd/etc suricata, ok? Vim Suricata, pode ser o Vim, o Nano, enfim, né, o que vocês quiserem aqui. O arquivo de configuração é esse, suricata.yml. Entramos nele. O que nós temos que fazer aqui? Vir aqui nessa linha HomeNet, a primeira linhazinha aqui, e descomentar, ou seja, apagar essa cerquilha aqui. E lá no final do arquivo nós vamos inserir nossa regra. Ok? O que vocês têm que prestar atenção aqui, turma? Tá vendo aqui Default Rule Path? Tem que verificar se o caminho das suas regras está correto, se é esse aqui, ok? E aqui a gente vai colocar a nossa regrinha aqui. Insert, sinalzinho de menos, alerta, traço regra, .rules, é o nome que eu dei aqui para ela aqui agora. Salvei, ok? Vou entrar no diretório de regras e vou criar essa regra. Vim alerta,
traço regra, ponto rules, ok? Nessa regra aqui, o que eu vou colocar? A mensagem que vai me avisar do ICMP, ok? Então vamos lá. Insert alert, ICMP, ok? N, ok? Sinalzinho de menos e a setinha. Jogo da velha, home, underline, net, ok? N. Eu vou escrever a regra aqui toda e vou explicar para vocês um lance legal. SMSG, dois pontos, vou pôr aqui, alerta, ataque, ICMP. Fecha aqui, ponto e vírgula, o seed da regra, seed, dois pontos, 1, 2, 3, 4, 5, número 2 aqui, ponto e vírgula, e a referência dela, have, dois pontos, 1, ponto e vírgula, fecha, ok? Vou pôr aqui a canetinha só para vocês entenderem um lance legal. Aqui eu fiz uma regra para que se houver uma tentativa de ICMP, ele vai me mostrar na tela essa mensagem, alerta, ataque de ICMP. Se fosse uma regra para alerta de ataque de SSH, né, de porta 22, alerte, no lugar do ICMP aqui eu ia colocar TCP, ok? NN, HomeNet, e no lugar do N aqui eu ia colocar a porta do SSH, 22, ok? Aí a mensagem de alerta que eu ia mudar para alerta SSH, enfim. E aqui eu mudaria de 2, o final 3, né? O seed 3 aqui. O resto continuaria a mesma. Se fosse se fosse regra para tentativa de DNS, em vez de ser TCP, ia ser o DP, que é o protocolo do DNS, porta 53, né? E aqui viraria 4, e aí o alerta aqui, alerta DNS, e assim por diante, ok? Você vai criando as regras aí, beleza? Bem, então criei a regra, salvei, beleza? Vou limpar a tela aqui. Agora o que eu tenho que fazer? Iniciar o programa, simples assim. Para iniciar o programa eu preciso saber qual que é a minha interface de rede. ifconfig, a minha interface de rede aqui é a ENP0S8, então suricata -i de interface ENP0S8, que é a minha interface aqui, né? Ok, beleza? -init -erros -fatal, ok? Esse é o comando para você startar o suricata. Fechado, turma? Vamos dar o enter aqui. Suricata startado. O IDS está ativo esperando alguma tentativa. Vamos lá então agora na nossa máquina Kali. Eu vou abrir um console aqui. Na verdade eu vou abrir dois consoles, tá? Console 1, console 2. Esse primeiro console eu vou logar na máquina no Ubuntu via SSH. O IP dele 192.168.1.6, que é o meu caso aqui. Vou logar como root. Olha lá, ali já está me mandando a mensagem ali, né? Deixa ele acabar de logar aqui. Vamos, loga aí. Vamos ver aqui. Demorando um pouquinho, né? Deixa eu passar pro lado de cá e... Opa. Aqui minhas máquinas virtuais travaram aqui, turma. Não é possível. A máquina Ubuntu aqui travou, galera. Olha, vê se pode, né? Máquinas virtuais
ter ou não tê-las, né? Veja lá. Travou mesmo a máquina. Gente, isso acontece às vezes, né? Vamos reiniciar ela aqui. Tá vendo? Vocês acham que é só vocês que sofrem, né? Não, o professor também sofre. Vamos interromper aqui esse cara aqui, ok? Vamos lá. Deixa o meu umbuto carregar ali de novo. Eu não vou precisar refazer as configurações, porque eu já tinha salvo o arquivo, né, turma? Então não precisa fazer as configurações, eu vou novamente chamar apenas aí o nosso umbuto aí. Ok? Deixa ele acabar de carregar, né? O legal quando isso acontece, que é para vocês verem que até conosco esse tipo de coisa acontece. SSH 192.168.1.6 X. Tô logado aqui no nosso servidor, né, via SSH. Vou entrar aqui no nosso aqui. Opa, é clear, né? Ô, meu pai. Opa aí, ó, como dizem por aí. Root. Bati muito rápido e errei a senha, turma. Root. Tô aí logado, ok? Limpei a tela. Suricata -i a interface, né, gente? Professor, como é que eu olho mesmo a interface? Vamos lá, ifconfig, olha lá, ANP0S8, a nossa interface. Então, suricata, ok, -i ANP0S8, ok, init, erros, fatal, ok? Startamos nosso suricata. Eu tô logado aqui. Eu vou dar o comando, o arquivo de log do suricata, turma. Vou entrar aqui, ó. Tô no umbuto aqui desse lado de cá do Kali, tá? cd/var log cd suricata. Opa, suricata. O arquivo de log está aqui, ó. A gente vai usar, deixa eu pôr aqui a canetinha. O arquivo onde fica registrado é esse fast.log aqui, ok? E aí nós temos um comandinho legal para a gente ver as ações em tempo real. Vou limpar a tela aqui, que é o comando tail. Então, tail -f, ok? Fast.log, porque eu já estou dentro do diretório. Ele fica aqui prontinho para me mostrar tudo o que acontece no arquivo lá. Vou abrir aqui um outro terminal, tá? Aqui um outro terminal. Lembrando que aqui, ó, tá aqui o arquivo. Vou abrir um outro terminal. Vou até desvincular ele aqui, né? Aliás, deixa eu até minimizar ele aqui. Vamos até fazer diferente. Vou fechar ele aqui e vou abrir mesmo um outro terminal. Ok? Aqui, terminal aqui do suricata e aqui. Ok? Então vamos lá. Vou dar o comando ping 192.168.1.6. Vou pingar aqui o meu Kali aqui para o umbuto aqui. Tá pingando. Se tudo correu direitinho, está aqui, ó. Vejam aí, turma. Vou pôr a canetinha aqui. Olha aí, ó. O alerta do IDS, ó. Alerta ataque CMP, ó. Ele avisou aí, ok? Vou pôr aqui no console 2, aí eu tentei pingar e fez aí o alerta. Beleza? Ah, professor, e se fosse o ICMP, fosse Telnet, por exemplo, ou SSH, enfim, né? Vamos lá. Vamos ver aqui no SSH. Vou parar o suricata aqui, ok? Vou entrar no diretório etc, suricata, rules, e a minha regra lá, né? Regra, como é que é? Alerta, rules, vim alerta,
regras. E aí vamos lá, vamos criar a regra aqui de um SSH, né? Então, alert, agora aqui TCP, N, ok? Vamos lá, home, net, agora eu mudo a porta, 22, ok? E a mensagem, MSG, alerta, ataque, SSH, ok? Ponto e vírgula, o seed aqui, pode diminuir o seed aqui, 2.1, 1, 2, 3, 4, 5, 3, ponto e vírgula, o have aqui, 2.1, ponto e vírgula, fecha aqui, ok? Acrescentei mais uma linha na regra. www, a gente chama de novo aqui o suricata, olha lá, restartou, vamos aqui no nosso Kali aqui, ok? Vamos tentar aqui um SSH agora, SSH, e tá aí, ó, SSH alerta aí, ó, só tentei o SSH, tá vendo? Só tentei o SSH, o meu IDS já mostrou aqui, alerta aqui, SSH. Fechado, turma? Então tá aí, exemplo aí, né, do suricata aí, configurado como IDS, como detecção aí, né, um sistema de detecção de intrusão, né. Fiz duas regrinhas aqui, ICMP e SSH, poderia colocar Telnet, DNS, enfim, eu vou acrescentando as regras aí, ok? Então, aproveitem esse momento, repitam o laboratório, façam os testes aí e comentem com a gente se deu certo ou se não deu. Fechou, turma? Então, tudo bem, então. Forte abraço para todos aí. Vamos lá, turma. Nessa aula aqui nós vamos habilitar, configurar o IPS, né, o Sistema de Prevenção contra Intrusão aí, né, do nosso Firewall, o TM aqui, o Sophos 9 aqui, e vamos fazer um teste usando o Kali aí, né, uma tentativa de ataque de força bruta no serviço SSH, né, para verificar se realmente o IPS do nosso TM Sophos aqui cumpre o que promete, né? Ok? Então, pegando a canetinha aqui, tá, turma? Observem que o sistema de IPS nosso aqui tá desativado, aqui, ó. Não tá ativo, tá vendo aqui? Beleza, então nós vamos ativar ele aí, tá? Nós podemos clicar aqui diretamente para ativá-lo ou vir em proteção de rede, prevenção de intruso. Ok? Vamos nesse aqui direto, né? Aqui eu vou ter as configurações globais e assim por diante. Então eu vou habilitar as configurações. Observem que aqui estão todas as minhas redes, né? Professor, no meu aqui não apareceu, então eu vou apagar elas aqui para ver como é que vocês colocam. Você clica aqui em pesquisa, colocamos todas as redes, depois a rede WAN, tá? E a rede interna, ok? Ah, professor, mas você já colocou N aqui, funcionaria a rede interna e a rede externa. Se é numa situação real, né, turma, onde esse firewall estaria com IP fixo, fazendo o bloqueio, né, a proteção da camada de borda na nossa empresa lá, né, na segurança de perímetro, você colocaria N aqui e resolveria. Mas como nós estamos com máquinas virtuais, então eu vou colocar aqui a rede externa que está fazendo o NAT aqui do hospedeiro e a rede interna aqui entre as máquinas, as VMs nossa aqui, ok? Então coloquei as três aqui, dou aplicar, venho aqui em padrões de ataque. Padrões de ataque aqui, turma, são as regras, né, que ele vai utilizar aí para monitorar o tráfego e tomar ação aí de bloquear.
né? Então eu já deixo como default todas habilitadas aqui, né? Aqui tem muita regra, a regra de ataque baseada em protocolo, baseada em serviço, baseada em códigos. Afinal de contas, nosso IPS, nosso UTM aqui tem um AFA aqui, ok? É uma solução bem completinha, tá? Ele tem um AFA aqui, ó, servidor de proteção web, olha aqui para vocês verem, ó. Então tem um web Application Firewall aí, muito legal, ok? Bom, voltando lá em proteção de rede, prevenção de intrusão. Então, as regras eu deixo como padrão, ok? Todas aí. Se a de vocês não tiverem marcado aqui os avisos extras, marquem todos, tá? Vamos aqui no anti-negação de serviço, né? Eu vou habilitar para ele me proteger contra ataques de negação de serviço usando o protocolo TCP, né? E sinalização SYN. Aplico. Vou usar para proteção do UDP também, para evitar tentativa de negação de serviço no UDP, por exemplo, no meu DNS, né? E vou também ativar a proteção contra ataques realizados pelo ICMP, né? Aqui é o chamado ping da morte, né, turma? Então dou aplicar aqui e dou aplicar aqui, né? Marquei as 3 opções. Agora eu vou aqui anti-verificação de portas, né? Para evitar que façam o Nmap, né? O escaneamento aí das minhas portas aí do firewall, né? Que a gente sabe que tem ameaças aí que ficam escaneando portas, né? Então eu vou habilitar aqui e aplico. Prontinho, belezinha, ok, turma? Agora eu vou aqui nessa pranchetinha aqui, que é o abrir os arquivos de log. Vou rolar até lá embaixo, né? Para abrir o log do IPS aqui, ok? Ele vai abrir aqui a página de log em tempo real do IPS, ok? Tá fazendo isso aí, fazendo a abertura da página de log. Ele trabalha com muitas regras do Snort, né? Mas aí são regras pagas, né? Regras lá do próprio Snort. Tá aí, né? Ele abriu aí a telinha, ok? Vou dar um reload novamente aqui, só para vocês verem. E aí agora eu vou acessar minha máquina Kali, ok? Máquina Kali está aqui, por cima aqui do meu Sophos aqui. Vou usar o Sparta, que é uma interfacezinha para fazer reconhecimento de porta e ataque de força bruta. Então eu vou deixar ele aqui fazendo a varredura de porta. Coloco o meu IP aqui, tá? O IP do meu Fire aqui, adiciono. O Sparta vai começar a usar o Nmap para fazer varredura de porta. Estão vendo aqui, ó? Ele vai fazer em 5 estágios o Nmap. Depois nós vamos aqui em força bruta, né, em brute, ataque de força bruta. Vou colocar o IP. Opa, 2 pontos não, né, turma? Vou colocar o IP do meu firewall aqui. Vai tentar um ataque de força bruta na porta 22, que é o serviço SSH. Vou usar o usuário root, tentar com o usuário root. E vou usar uma lista de senhas, né? Eu vou usar a famosa lista do Rock2U. Então vou em browser aqui, eu já baixei essa lista, esse dicionário de palavras, o Rock2U. Vocês baixam ele facilmente na internet, é só você digitar aí no Google dicionário Rock2U. Você baixa ele facilmente, né? Você realiza o download dele facilmente. Bem, vou pôr em modo verbosa aqui para vocês verem as coisas acontecendo aqui embaixo, tá? Então configurei aqui o dicionário, usuário, IP, porta, serviço, verbosa, tudo certinho, vou dar Run. Aí o Sparta vai começar
vai chamar o Hydra e vai começar a fazer o ataque aí de força bruta aí, ok? Uns minutinhos, ó. Começou a fazer o ataque aí usando o login root e várias palavras como senha, ok? Aqui no nosso Sophos aqui ainda não apareceu, vou dar um reload aqui, ok? Costuma, tá, gente, por ser máquina virtual, costuma dar uns bugzinho, não aparecer logo de primeira e tal. Então eu vou fechar aqui o log, que foi esse caso aqui, tá? Vou vir aqui no IPS, no global, as minhas redes estão todas aí, tá? Vou desativar ele e vou ativar novamente e vou dar aplicar, tá, turma? Isso é um bug por conta de máquina virtual, tá? No ambiente de produção isso não acontece, tá, turma? Vou abrir aqui online, o log online, e vamos ver. Você vai começar a mostrar. Ok? Vai demorar um pouquinho para carregar. Ainda não, vou dar um reload. Isso é um bugzinho de máquina virtual. Teve outro dia, turma, que eu fui montar um laboratório desse também. E assim, eu tive que habilitar e desabilitar umas 2, 3 vezes para poder ele funcionar. Vou fechar, vou interromper aqui o ataque, né? E vou mandar atacar de novo. Vamos ver se ele dessa vez vai pegar. Ok. Vamos ver aqui, ainda não começou. Aí começou novamente. Vamos dar um reload aqui. Vamos ver se dessa vez ele vai acusar. Não me deixe na mão, né, o IPS. Pegar feio com os alunos, né? Puxa vida. Vou dar aplicar aqui. Fechar e chamar de novo o serviço. Todas as redes estão aí. Interna, externa. AN. Vou dar aplicar aqui. E vamos de novo no log. Normalmente, como eu estou usando a rede interna do VirtualBox, eu não sei porquê ainda, não descobri ainda o porquê de algumas coisinhas darem problema de conexão no VirtualBox quando eu uso rede interna, né? Quando a gente usa rede interna. Se eu estivesse usando modo ponte, isso não aconteceria. Mas aí a gente teria o trabalho imenso de configurar IPs e aí toma um tempo. Aí, turma, vocês viram aí, ó, foi só, como eu disse a vocês, é um bug que acontece na máquina, não, no VirtualBox, tá? Esse bug acontece de vez em quando, então, assim, basta você, deixa eu minimizar aqui, basta vocês desativarem, ativarem o IDS umas 2 vezes, 3 no máximo aí, e dar aplicar aqui nas interfaces, e aí que abre o arquivo de log online por aqui, ou pela pranchetinha aqui, né, igual eu mostrei vocês, e aí o serviço começa a funcionar, né? Mas como eu disse, é por causa de bug aí do VirtualBox às vezes. Mas tá aí, ó. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui são as detecções, ó. Tá tentando fazer, ó, ataque de força bruta, né? Um flood aqui, ó. Ó como é que tá vindo uma atrás da outra, né? Estão vendo aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Aqui, ó. Olha lá, uma atrás da outra, ó, ele vai tentando. Isso por quê? Porque meu Hydra aqui, né, meu Sparta aqui com o Hydra aqui, ó, tá mandando ver lá, ó, tá tentando fazer o ataque lá,
de força bruta lá, né? No sistema lá, ok? Então ele tá tentando. E aí o meu IPS está aqui impedindo aqui a ação aqui, ó. Vamos arredar para cá, olha lá, destino, olha lá. Aqui você tem uma gama de informações, ó. IP de destino, olha aqui para vocês verem, ó. Vamos pegar aqui, eu vou pegar a canetinha que vai ficar mais fácil. Eu vou interromper o ataque do cara aqui para ele não ficar rolando muito. Deu um stop aqui, ok. Aí ele para de, vamos dizer, de ficar rolando as páginas aqui para baixo, né? Então aqui, ó, vamos entender a linha aqui, né, turma? Vou começar aqui, ó. Então, ó, vou pegar minha canetinha aqui. Então, lá, você tem aqui data e hora, né? Tá vendo aqui? Data e hora, né? Data e hora aqui, ok? Aí, as questões dos ID, a severidade aqui, ok? Security Net, o IPS. Aí ele fala o tipo de ataque, ela detectou um ataque, um flood, né? Um ataque de SIM, como eu estou tentando quebrar a senha do usuário root, então ele fica lá perguntando, né? É o tree handshake lá do protocolo TCP, né? Manda, oi, quem é você? Eu respondo, eu sou João. Me manda a senha, eu respondo, tá aí, né? Então é o sim, que tal. Então tá tentando aqui, ok? Então é uma tentativa, vamos andar mais para cá um pouquinho. Tem as questões de regra, né? Fala que foi detectado, regra. Aí aqui, ó, ele fala, vamos parar por aqui, pegar a canetinha de novo. Ele fala que a questão de qual interface, tá vendo aqui qual interface que está sendo atacada no meu firewall, a ETH1, que é a interface interna, ok. Continuando aqui o MAC address da interface, vejam aqui, pegar a canetinha de novo aqui, o MAC address da interface de origem, né, ok, olha lá, source MAC, o MAC address da interface de destino, olhem aqui, MAC address da interface de destino, andando mais um pouquinho para cá, vou andar mais um pouquinho, eu vou ter, chegar mais um pouquinho para cá, mais um pouquinho, aí tá bom, eu vou ter, pegando a canetinha aqui de novo, eu vou ter o IP de origem, 192.168.1.10, esse é o IP do meu CALI, né? Então aqui é o IP, o source IP aqui é o IP dos atacantes, né? Aqui é meu IP de destino, né? Ou seja, tentaram aqui no meu firewall aqui, ok? Tá? E aí as questões de tempo, olha lá, tempo, olha lá, as portas que ele está tentando, ó. Vejam lá. As portas que ele está tentando. Tá vendo? As portas que ele está tentando. Provavelmente porque aqui eu parei o ataque de força bruta, mas o scanner, o Nmap, eu não parei aqui, ó. Vou parar o Nmap aqui, vou interromper o Nmap. Ok? Minimizar aqui, aí ele para de vez, tá vendo? Então aqui, ó. Se eu quiser só as portas 22, vamos pôr o DST aqui, pegar uma linha aqui, Ctrl V, porta 22 e aplicar o filtro aí. Aí olhar nos arquivos aí, ó. Todos os arquivos aí da porta da tentativa na porta 22.
ok? Então, bem, tá aí os logs, né? Então, realmente o IPS funciona, ok? Como eu disse a vocês, né, pode acontecer aí na hora que vocês tentarem fazer a instalação, o funcionamento, ele dá esse bugzinho aí por ser máquina virtual, aí é só desativar e ativar por umas 2 ou 3 vezes, que aí ele vai pegar aí para você aí, ok? Isso é só por conta de ser máquina virtual que dá esse probleminha aí, ok, turma? Bem, vou ficando por aqui, façam um teste aí com vocês, exercitem, né, as aulas e qualquer dúvida, fórum lá, fechou? Abraço, turma! Muito bacana, né? Viram executando aí o tentativa do SSH, da conexão SSH, configurada aí de três tentativas, ele bloqueia e tal, o log mostra ali, depois de um tempo ele desbloqueia, você configura isso tudo igual nós falamos aí no vídeo, né? Então é muito legal esse IPS. Ele é muito simples, né, turma, mas muito eficiente, né? Ele faz realmente o que promete de forma bem simples, bem eficiente, ok? É óbvio que existem melhores, né? Porque ali ele está trabalhando, o Feldman trabalha em cima de regras ali, né? Agora, os mais modernos, por exemplo, um Suricata, o da própria Sophos, o da PFSense, né? o Snort, enfim, outros aí, eles já usam banco de dados que estão em constante atualização, né? Porque as ameaças elas mudam. Bem, voltando aqui para a gente ir concluindo essa aula aí, né? Tanto o IDS quanto o IPS, eles são eficazes a partir do momento que seus bancos de dados também sejam eficientes, né? Então, o que quer dizer isso? Se você não mantiver a base de dados do seu IDS ou do seu IPS atualizada constantemente, tanto ambos IDS ou IPS não vão servir de muita valia para novas ameaças cibernéticas, porque eles vão estar apenas com um banco de dados com aquelas antigas ameaças cibernéticas, né? E a gente sabe que a ameaça sai todo dia, toda hora, né? Então, por isso é importante manter sempre os bancos de dados, tanto do seu IDS quanto do seu IPS, devidamente atualizados. Essas atualizações elas podem ser configuradas de forma automática ou manual, né? Depende aí do desenvolvedor de IDS e IPS que você comprou, que você adquiriu, né? Que a sua empresa instalou lá, ok? O IDS, lembrando mais uma vez, exige a interação humana, ou seja, o IDS apenas avisa as equipes de TI que aquilo pode ser uma tentativa de ataque. Ele não afirma, ele avisa, olha, pode ser uma tentativa de ataque. Caberá às equipes de segurança aí, turma, analisar aquele relatório, né, aquela mensagem do IDS, para aí sim tomar uma ação, executar uma ação, ok? Tá? E aí, muitas das vezes, um IDS acaba precisando que a empresa tenha uma equipe em período integral, né? Porque nós estamos aqui nessa aula e a cada segundo estão fazendo tentativas aí de invasão, aí, de intrusão em vários sistemas, ok? Então, o IDS acaba sendo algo custoso para a empresa em termos de fator humano, em termos das equipes de segurança ali, né? Porque vai ter que ter a pessoa, né? Vamos dizer assim, para analisar aquele tráfego e realmente ver se aquilo é ou não uma ameaça. Já o IPS tira um pouco desse fator humano porque ele faz as ações, como a gente mencionou anteriormente, né? Então, você consegue, não precisa necessariamente, né, você não precisa necessariamente ter uma equipe, vamos dizer ali, 24 horas monitorando aquele ambiente, né? O IPS ele faz esse monitoramento aí de forma ativa, né? Ou seja, passou o tráfego, ele analisa se detectou algo de errado, ele já corta ali na raiz, né? Ok? E aí, mais uma vez, turma,
Mantenham sempre o banco de dados dos seus IPS e IDS devidamente atualizados, né? Porque essas atualizações é que vão garantir que novas ameaças ainda que não foram de repente catalogadas ou que foram catalogadas recentemente, o seu IPS e o seu IDS saibam lidar com essas ameaças. Fechado, turma? Bem, como eu disse anteriormente, agora nós vamos fazer aí a instalação, aprender a instalar, né, e configurar aí o IDS Suricata. O Suricata é uma distribuição open source, né, de um sistema open source, né? Então ele é muito utilizado aí no mercado aí, né, para a galera open source, né? Ele tem tanto a função de IDS, de detecção, quanto a função de IPS, de prevenção. No nosso caso aqui, nós vamos usar a função de IDS, ok? É a função que vai apenas detectar e avisar, mandar um alerta, né? Vai ficar ali na telinha, mostrar um log ali, né? Lembrando que a gente demonstrou o IPS do fail to ban, né? Que aí já fazia uma ação ali bloqueando a porta SSH, ok? E essa instalação no nosso Suricata vai ser em nosso servidor Ubuntu aí, ok? Lembrando, turma, para ficar muito fácil as aulas, seguirem as aulas, sigam exatamente o passo a passo para que vocês não tenham dificuldade. Não reinventem a roda neste momento, ok? Porque vocês estão num processo de aprendizagem, né? Eu sei que muitos de vocês, de repente, já são até experts, né? Na instalação de uma VirtualBox, né? De uma VM, de configuração de IPs, né? Enfim, de manusear linhas de comando ali no Linux, né? Os comandinhos básicos. Porém, nós temos outros que ainda não dominam essa arte, né? Então, assim, sigam o passo a passo para que vocês não se sintam perdidos. Então, por exemplo, tá, turma? Eu estou falando isso porque é só assim que a gente aprende, né? A gente tem que praticar e praticar igual ali, repetir o que foi mostrado ali para a gente entender. Então, por exemplo, no nosso caso, nós estamos usando o Ubuntu 18.04. Ok, turma? Por que eu estou usando o Ubuntu 18.04? Porque na hora que eu dou lá os apt-get, eu tenho certeza que os pacotes que vocês precisam para instalar estarão lá, né? O nosso Kali, que eu vou pedir a vocês lá para instalar no trabalho prático lá, né? O nosso Kali, ele está na versão de 2019.4. Ah, professor, mas já tem a 2021, 2022. Turma, a 19.4 já tem as ferramentas embarcadas ali que não saíram daquela versão. Na 21 e na 22, algumas ferramentas já saíram, a Kali tirou e colocou outras no lugar, né? Então aí fica muito, como diz, muito confuso para os iniciantes, ok? Vou dar um exemplo. O OpenVAS, que é uma ferramenta de análise de vulnerabilidade, que nós vamos ver lá na Ethical Hacker, lá, né, no módulo lá de auditoria, né, ela na 19.4, ela vem padrão dentro do Kali, ela vem como default. Já na 21 e na 22, você tem que instalar ela. E aí, para quem não domina muito a instalação de pacotes no Linux, de resolver dependências de pacotes e assim por diante, vai ficar muito louco, muito perdido. E não é essa a ideia nossa, ok? Então sigam aí o passo a passo, usem as versões que nós estamos recomendando, que nós estamos pedindo, né? Não estou sendo restrito. Mais uma vez, para a galera que domina, ótimo, podem usar o Ubuntu 20, o Kali 2022, enfim, não tem problema nenhum, desde que consigam lá, né? Óbvio, né? Agora, para a galera mais nova, né, a galera que está entrando aí nesse universo, né, que a gente sabe que tem muitos aí, né, sigam as versões que a gente recomenda, porque aí não vai ter erro, vai ser muito fácil,
Combinado? Bem, turma, então vamos lá para a demonstração da instalação, configuração e um teste ali de execução ali do Suricata, como IDS. Fechou? Como detecção. Bora lá, turma! Opa. Bem, turma, vimos aí que a instalação não é tão difícil, né? Existem uns detalhezinhos ali que você tem que configurar, tem que estar atento, mas também não é nada assim, oh meu Deus, vou ficar sem cabelos, né? Vou ficar careca, né? Vou ficar cheio de cabelo branco, não, né? É óbvio, turma, que em alguns casos a gente acaba tendo que passar uma noite em claro, né? 2 noites em claro, enfim, né? Mas quando a gente está no processo de aprendizagem, turma, faz parte esse ficar acordado. Eu brinco muito com meus alunos, turma, que costumava o professor, né? A gente em sala de aula, na minha época lá de graduação, né? O professor dava um trabalho, né? E aí a gente ficava assim, nossa, professor, eu não tenho tempo, é muita coisa para fazer, meu Deus! Aí o professor falava assim, olha, o que você vai fazer de meia-noite às 6? Né? Então, tem que estudar. Aí eu ficava, professor, vou dormir. Não, mas tem que estudar. Se você quer alcançar seu objetivo, se você quer chegar adiante, né, turma, aí vai uma dica, né? Uma coisa que eu percebi muito nos fóruns aí da disciplina anterior, né? Vai uma dica para todos aí vocês, né? Se organizem, organizem-se, né? Planejem o seu tempo, planejem suas atividades, né? Encaixem, organizem elas, suas tarefas, né? Então façam essa organização. Parem para respirar. Quando você pega uma dificuldade, um problema, aí não estou conseguindo subir aquela máquina virtual, aí eu não estou conseguindo fazer a configuração, já tentei 1000 vezes. Turma, para, respira, vai beber uma aguinha, tomar um cafezinho, comer um biscoito, volta com a cabeça mais tranquila, esfria a mente, dá aquele pause, aquele stand-by na sua mente, né? E aí, quando você volta depois dessa respirada, com certeza você consegue ver, às vezes, algum ponto que você antes, naquela ânsia, não estava resolvendo, não estava vendo, na verdade, né? Então tem muito disso, né, turma? Às vezes a gente se depara com um problema e a solução dele está do nosso lado e de maneira muito simples, muito ridícula. Só que a gente está tão louco com aquilo que a gente não percebe. Então é o momento, para, respira, toma uma aguinha, aí volta, abre o leque de visão. E aí você consegue aí, achar a solução daquele problema, daquele desafio e assim por diante. E mais que isso, né, turma? Ter força, foco e fé. Força para ir em frente, né? Foco, que é o objetivo, e fé que você vai conseguir, que as coisas vão dar certo. Beleza? Voltando aqui, então, hoje eu abusei, né, turma? Usei aí meio assim, um tal de filosofia, né? Aquele autoestima, enfim. Mas é isso mesmo, turma. A ideia é provocar vocês aí cada vez mais. Voltando aqui, então, turma, para a gente concluir aí a nossa aula, né? Nós vimos que ambos os sistemas, IDS ou IPS, exercem um papel importantíssimo na proteção da nossa camada de segurança de perímetro. Turma, né, turma? Vamos pegar essa canetinha aqui. O IPS, turma, o IPS, ele é até muito mais essencial, né? Porque o IPS é muito mais essencial do que o IDS na nossa segurança de perímetro? Porque o IPS controla, né, o nosso tráfego ali. Então, ele toma uma ação caso ele perceba algum código malicioso ali naquele pacote de dados que está sendo recebido ou enviado aí entre duas redes distintas, a WAN e a LAN, ok? E aí, a gente pode dizer que o nosso IDS
passivo, ou seja, é aquele pincher lá que só late, né? Late muito, late alto, faz muito barulho, enquanto que o nosso IPS é o nosso pitbull, que está lá dormindo, mas que por conta do barulho que o pincher faz, acorda e sai mordendo todo mundo, né? Então, nesse caso, o nosso IPS, ele é o nosso mecanismo ativo de proteção aí da nossa camada de perímetro, né? E, mais uma vez, podemos ter mecanismos de proteção de uma camada em outras camadas, né? Então, nós podemos ter tanto IDS quanto IPS na nossa camada de rede, na nossa camada de segurança de hosts, na nossa camada de segurança de aplicação, na nossa camada de segurança de dados e assim por diante, ok? E lembrando, para finalizar, fechar com chave de ouro, que ambos o IDS e o IPS trabalham com bancos de dados, ok? Esses bancos de dados vão conter ali ameaças conhecidas, né, vulnerabilidades ali conhecidas, ameaças conhecidas, e aí é importante que vocês, né, que as equipes de segurança, vocês e as equipes de segurança, mantenham esses bancos de dados devidamente atualizados. Lembrando que hoje em dia nós temos as UTMs, né, os appliances de gerenciamento unificado de ameaças, né, que já possuem aí IDS e IPS embutidos, né, prontos para uso ali. Às vezes você tem que só comprar a licença dele ali, dependendo do seu UTM, né, porque aí os fabricantes fazem assim para ganhar dinheiro, né. Aí eles vendem lá o appliance com várias soluções de proteção, por isso que se chama unidades lá de gerenciamento de ameaças, né? Então, ali você vai ter um filtro de conteúdo, um IPS, um firewall e assim, né? Um sistema de VPN e assim por diante. E aí eles te vendem isso em forma de camadas. Ah, você quer só o firewall e custa tanto, aí você compra, ativa o firewall ali naquela sua UTM. Ah, agora eu quero o IPS, você paga pelo IPS, ativa o IPS naquela sua UTM e assim por diante. Normalmente é esquema de assinaturas, né? Você faz a assinatura dos módulos ali e aí vai completando esse seu UTM com diversos módulos de proteção ali. Fechado? O nosso Sophos aí que a gente fez a instalação é uma UTM que já tem vários módulos ali para serem acionados. A versão 9 que nós estamos utilizando, por ser uma versão Home Edition, ela já traz um monte de módulo ali. A licença, lembram lá aquela licença que a gente usou, já possui ali habilitado para você poder usar vários módulos ali de proteção ali. Aí você vai ativando ou desativando de acordo com a sua necessidade, com a necessidade da empresa. Bem, turma, dito isso, na nossa próxima aula nós vamos entrar na camada 4 aí da nossa estratégia de defesa em profundidade, que é a camada responsável por implementar mecanismos de proteção, de segurança ali na nossa rede interna, na nossa LAN. Fechado, turma? Então, forte abraço a todos e lembrando mais uma vez, façam com calma os exercícios, vejam os vídeos, né? Respirem, que tudo no final dá certo. Valeu? Abraço a todos!